today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Pessoal, então vamos fazer dois exercícios aqui para ajudar na compreensão desses conteúdos, né, que são duas aplicações, né, dessas leis de Newton e que vai ajudar bastante a nossa compreensão. Tá? O primeiro exercício fala assim, ó, duas partículas são carregadas negativamente com cargas de módulos iguais a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e 4 vezes 10 a menos 6 coulombs e colocadas no vácuo separadas por uma distância de 1 milímetro, onde K é igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. A força de interação eletrostática entre essas cargas é, então, ou seja, o exercício já te falou que você tem duas partículas carregadas negativamente, então você tem duas partículas negativas. Então, de cara, você já sabe que essa força é uma força de repulsão, ela não é uma força de atração. Então, de cara, você já elimina a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Então, só pode ser o quê? A letra A ou letra B. Beleza? Então, você tem aqui a primeira carga vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é a carga Q1. A carga Q2, ela vale 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância de separação entre as cargas é de 1 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Já colocando no sistema internacional, 1 milímetro. E ele te falou que o K é o vácuo, então vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Qual que é o valor da força de repulsão eletrostática, então? É o que a gente vai calcular. Então, para calcular, a gente vai usar a lei de Coulomb. Então, F é igual a K, Q1, Q2 por D ao quadrado. Então, F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica 2 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6. E divide isso aqui tudo por 1 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Então, qual que é o valor da força F? Então, vou resolver agora. Então, 9 vezes 4 vezes 2 dá 72. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, 9 mais menos 6 dá 3. 3 mais menos 6 dá menos 3. Tá? Dividido por 1 ao quadrado dá 1. Conserva a base, multiplica os expoentes, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, F vai ser igual a quanto? 72 dividido por 1, 72. Conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3 menos menos 6 dá menos 3 mais 6, o que dá 3 newtons. Ou seja, 72, vou trocar essa potência de 10 por um prefixo, kilonewtons. Essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra A. Tá, pessoal? Você pode ver aqui que nesse exercício eu usei aqui na multiplicação, divisão de potência de 10, usei aqui ideia de prefixos, tem uma videoaula no canal que fala especificamente sobre isso. Se você não lembra, vai lá e assista, beleza? Pessoal, então vamos fazer aqui a nossa segunda questão. A segunda questão é uma questão que envolve distribuição de cargas, ou seja, a gente vai ter que determinar a força resultante que atua sobre uma partícula, né? É uma questão da Fulvert e ela fala o seguinte, ó. 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B tem intensidade de... Então, olha aqui, ó. Então, ou seja, o exercício falou o seguinte, nós temos 3 cargas elétricas idênticas, ou seja, elas são iguais, e estão alinhadas de acordo com a figura. Né? O exercício falou que a força que C exerce sobre B vale 3 vezes 10 a menos 6. E ele quer que a gente determine a resultante das forças de A e C sobre B. Como essas cargas elétricas são idênticas, ou seja, elas são iguais, a força que C exerce sobre B é uma força de repulsão, e a força que A exerce em B também é uma força de quê? De repulsão elétrica. Então eu vou marcar aqui essas forças. Aqui eu tenho a força que C
exerce em B, que eu tenho o valor, vale 3 vezes 10 a menos 6. E aqui eu tenho a força que A exerce em B, que também é uma força de repulsão, porque as cargas elétricas são idênticas. Força que A exerce em B. Então, para a gente determinar essa força resultante, o que eu vou fazer? Eu vou cair num daqueles casos particulares, ou seja, o ângulo entre as forças é de 180. Então, eu vou ter que subtrair a força C de AB ou a força de AB sobre C. A gente vai ver no final, tá? Então, tem que calcular a força resultante, eu tenho que aplicar aquele caso particular de quando as forças formam um ângulo de 180 graus entre si. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, para determinar essa força resultante, eu tenho que encontrar o valor da força AB. Eu não tenho o valor da força AB, eu tenho o valor da força CB. Então, a gente vai ter que fazer isso por etapas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar o valor das cargas, já que eu não tenho, certo? Então, para determinar o valor das cargas, eu vou pegar o valor da força que C exerce sobre B, já que todas as cargas são idênticas. Então, vai ficar força que C exerce em B é igual a K, como as cargas são iguais, Q quadrado, pela distância entre as cargas, que é de 3 centímetros, e isso ao quadrado. Já vou colocar pela distância ao quadrado. Vou substituir os valores agora na minha equação. Quanto que vale a força que C exerce em B? Vale 3 vezes 10 a menos 6, o que é igual... Eu não tenho o valor de K nem o valor de Q, então eu vou deixar. Então vai ficar K, Q ao quadrado, sobre a distância ao quadrado. Então, 3 centímetros em metro dá 0,03. 3 vezes 10 a menos 2. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Beleza? Então vou resolver isso aqui. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6 é igual a kq ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9. Conserva a base, que é 10, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, 4. Então, ou seja, kq ao quadrado é igual a quanto? Vou multiplicar cruzado. 3 vezes 9, 27, vezes 10, somos expoentes, menos 6. Tá? Isso aqui é menos 4, tá? Menos 6 mais menos 4 dá menos 6, menos 4, que dá quanto? Menos 10. Então, ou seja, kq quadrado vale 27 vezes 10 a menos 10. A gente vai usar isso aqui para determinar o valor da força AB. Correto? Então, eu vou determinar aqui agora o valor da minha força AB. Então, vai ficar força que A exerce em B é igual a K, como as cargas são iguais, então vai ficar kq ao quadrado, sobre a distância entre A e B ao quadrado. Então, a força que A exerce em B vai ser igual a quanto? Quanto que vale kq quadrado? Vale 27 vezes 10 a menos 10. Dividido por... Qual que é a distância entre as duas partículas A e B? 1 centímetro. Então, ou seja, em metros dá 1 vezes 10 a menos 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, a força que A exerce em B, ela vai ser igual a quanto? A 27 vezes 10 a menos 10, dividido por 1 ao quadrado, 1, vezes, conserva a base e multiplica os expoentes, menos 4. Então, a força que A exerce em B, ela vai ser igual a quanto? 27 dividido por 1, 27. Conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes. Menos 10 menos 4 dá menos 10 mais 4, o que dá quanto? Menos 6 newtons. Esse é o valor da força que A exerce em B. E é esse o valor que a gente vai usar para determinar o valor da força resultante. Então, como essas forças formam um ângulo de 180 graus, quanto que vale a minha força resultante? Força resultante é igual à força que A exerce em B menos a força que C exerce em B. Então, a minha força resultante ela vai ser igual a quanto? A 27 vezes 10 a menos 6, menos
a força que C exerce em B, que é 3 vezes 10 a menos 6. Então a minha força resultante, ela vai ser igual a quanto? 27 menos 3 dá 24 vezes 10 a menos 6 newtons. E essa, então, é a nossa resposta. Tá? Então só pode ter alternativa D. Pessoal, esses exercícios que envolvem distribuição de cargas são exercícios muito trabalhosos, tá? Então você sempre vai ter um trabalho a mais, um trabalho extra para fazer, tá? Mas são exercícios fáceis, é só você estudar que vai dar tudo certo, belezinha? Pessoal, então encerra aqui essa terceira parte, né, da nossa videoaula sobre lei de Coulomb com esses exercícios. Bons estudos, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.